Olá, minha deusa, muito bom dia. Hoje chegamos na metade do nosso projeto 30 dias de reconexão. Esse projeto tem o objetivo de fazer com que você se reconecte com a sua essência, que você possa se reconectar com Deus, que é o nosso Criador, e, portanto, também você se reconectar com o seu propósito. Aquilo que você veio fazer aqui na Terra, que muitas vezes as mulheres ficam ali perdidas, porque muitas vezes desde a infância ela veio ali querendo atender as necessidades dos pais, de familiares, de pessoas que estavam ali na sua vida e que ela não colocou fé muitas vezes naquele sonho de criança. Então hoje eu quero falar aqui, aproveitando aqui esse projeto, falar sobre a ansiedade, como lidar com a ansiedade à luz da palavra de Deus. E isso é um ponto que tem sido assim muito forte na vida das pessoas, de um modo geral, mas aqui eu direciono para mulheres, que é o meu público, mas a gente precisa cuidar das nossas ações, dos nossos pensamentos, para que a gente não se veja presa dentro dessa situação. Porque é claro que dúvidas, medo, isso vai fazer parte da nossa vida, é natural do ser humano. Nós somos imperfeitos, estamos aqui em evolução. E é claro que terão momentos que a gente vai sentir isso, mas o meu convite aqui hoje é trazer alguns ensinamentos que vão fazer com que a gente se sinta fortalecida em Deus, fortaleça a nossa fé, para que a gente não alimente qualquer pensamento que venha a fazer com que a gente tenha essa sensação ruim que a ansiedade nos traz. Então, hoje eu quero trabalhar esse tema, já está aí para você, lidando com a ansiedade pela palavra. Então, Deusa, como vocês já sabem, eu sempre trago aqui um trecho bíblico para iniciar o nosso estudo. E o trecho de hoje, eu até já mencionei ele em outra aula, em outro estudo, que tinha o foco ali falando sobre a fé. Mas hoje ele é o nosso ponto central, porque quando a gente fala aqui de ansiedade, a gente precisa olhar o que é que Deus nos orientou sobre isso. Quais são as orientações, os direcionamentos que Deus já traz na palavra dele para que a gente aprenda a lidar com essa sensação. Certo? Então, hoje eu vou trazer esse ponto aqui, que está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, os versículos 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, ele está aqui dizendo que não tem motivo, não tem porquê a gente viver ansioso. Porque se a gente foca, e o que eu falo aqui, né, como eu sou terapeuta, trabalho muito com mulheres e que sempre tem situações em que as mulheres trazem que se sentem ansiosas, mulheres mesmo que têm crises, porque está muito ali focada no futuro. E o que é que acontece também, que faz com que você se sinta ansiosa, talvez hoje você pode até se perguntar quais são as situações que você mais se sente assim ansiosa, como que você lida com isso. Você se perguntar essas questões, porque isso traz clareza. Todo o processo de autoconhecimento, ele demanda uma autoanálise, para que você olhe para a sua vida, preste atenção nas suas sensações, inclusive no seu corpo, em relação a determinadas situações. Então, eu sempre, no meu programa de mentoria, eu sempre oriento isso quando tem casos específicos de sensação de ansiedade ou alguma questão emocional mais pontual, para que você possa ter clareza e poder agir em direção à solução disso. Então, como que eu posso entender a questão da ansiedade, olhando do ponto de vista da nossa mente, né? Olhando para a psicologia, olhando para a psicanálise, o que é que se diz a respeito da construção do pensamento? Muitas vezes, a ansiedade ela surge a partir dos nossos pensamentos, né? Então eu fico ansiosa porque, sei lá, eu penso em algo no futuro,
não tenho certeza se aquilo vai acontecer ou não, eu não sei se eu terei recursos ou não para poder fazer aquilo que eu acredito que eu preciso fazer no futuro portanto, eu deixo essa sensação de medo, de culpa, de dúvidas tomar conta de mim. E aí, isso faz com que você tenha sensações ruins no seu corpo e, logicamente, você vai ter comportamentos relacionados com isso. Então, é importante você entender que todos os nossos pensamentos, eles surgem de onde? De duas fontes, praticamente. Das suas crenças e dos acontecimentos do seu passado. Então, desde que a gente veio, desde que a gente foi criada ali pequenininha, a gente já foi vendo situações na nossa família, no nosso núcleo, nas pessoas que foram as cuidadoras, e a gente foi tendo sensações, tendo pensamentos a respeito daquilo que a gente viu. Então a gente viu, por exemplo, cenas de amor, de afeto, e isso trouxe um bem-estar, isso trouxe uma segurança emocional. Ou, por outro lado, se você viu muita briga, muita insegurança, muita incerteza, questões financeiras, dificuldade financeira, você ficou com essa sensação de medo de que a coisa pode faltar, de que que você não está segura naquele lugar. Então, esses acontecimentos fizeram com que você construísse crenças na sua cabeça. E possa ser que algumas crenças que você colocou na sua cabeça não são verdadeiras. São justamente acontecimentos pontuais. Só que quando a gente estabelece crenças na nossa mente inconsciente, ela se torna uma generalização. E a gente sabe que isso não existe. Toda vez que acontecer um problema vai suceder exatamente daquela forma? Não. Só que a criança, ela não tem essa maturidade emocional para discernir, para entender, não, é esse caso isolado aqui que me traz insegurança. Não, qualquer coisa aquele conjunto de ações que pareça com aquela cena, ela já vai relacionar com essa sensação ruim de medo, de insegurança. E por isso ela já fica ali ansiosa, porque ela já está prevendo, olha, isso aqui está com cara de que vai acontecer aquela mesma situação que aconteceu lá na minha infância. E aí você se vê presa nisso. Só que aqui eu estou falando das mulheres adultas, mulheres que eu atendo aqui 35, 40, 45 anos, mulheres já com beirando ali, chegando ali perto da sua, vamos dizer assim, da metade da vida, pela expectativa aí de 80 anos. E ainda assim, essas mulheres estão vivendo presa na sua criancinha, nos acontecimentos da sua infância. Então é muito importante a gente parar e olhar para as suas relações na infância, porque são elas que, na maioria das vezes, eu poderia até arriscar de dizer que é 90, 95% dos acontecimentos da sua vida adulta hoje tem raiz lá na sua infância, principalmente relacionada a traumas, a feridas, a dores que você sente hoje em relacionamentos, na questão financeira, nessa sensação de escassez. Porque quando a gente fala aqui de ansiedade, é claro que tem vários caminhos, mas muitas vezes essa ansiedade que você sente é por conta de pensamentos de escassez. Então você pensa assim, meu Deus, lá na frente eu tenho que pagar tal conta, mas eu nem sei, eu nem tenho dinheiro, nem tenho perspectiva de ter um dinheiro, ah meu Deus. Aí você já fica ansiosa. Ou então, ai meu Deus, eu quero tanto ter um relacionamento maravilhoso, uma relação um homem que me respeite, que cuide de mim, mas está tão difícil, eu olho para os lados, só vejo homem banana, como eu gosto de falar aqui, só vejo homem banana, como é que eu vou construir a minha família? E você olha e fala, não, tá faltando, não tem mais homem que preste, o mundo de hoje está difícil. E aí você só pensa na falta. E aí faz com que você se sinta cada vez mais ansiosa. Então aqui é muito importante a gente olhar que Deus, ele já sabe de todas as coisas desde o princípio. Desde a criação do mundo, ele já sabia como tudo isso ia suceder. E se ele traz na palavra dele que não é para a gente andar ansiosa, é porque ele sabe que não faz sentido a gente viver assim. E se você prestar atenção na sua própria vida, você vai ver que muitas das coisas que você ficou ansiosa, que você ficou com medo de acontecer, elas nem aconteceram. É ou não é? Muitas vezes elas nem aconteceram, mas você fica com esse medo e você fica sofrendo por antecipação.
Então, aqui, essa chamada aqui de Deus, trazendo essa orientação, é para a gente pensar nisso, para a gente não ficar ali alimentando esses pensamentos. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui. E uma outra coisa também que talvez possa te deixar um pouco angustiada, se você já é essa mulher que já vem na sua caminhada de fé e ainda assim você tem momentos de ansiedade, você fica até se sentindo culpada. Meu Deus, eu já estou buscando Deus, eu já estou buscando ser obediente à palavra, mas ainda assim eu sinto ansiedade. E aqui eu quero te dizer que você ser uma mulher de fé não vai te isentar de ter momentos de ansiedade. Como eu falei, nós somos seres falhos e a ansiedade, como eu disse, ela surge dos nossos pensamentos. Então, assim, muitas vezes você não vai ter como controlar o que chega na sua cabeça. Mas o que você vai fazer com esse pensamento é que está a chave da questão. Por quê? Como eu disse, os seus pensamentos eles surgem de onde? Das suas crenças e dos acontecimentos passados. Então, por exemplo, se você, vamos dizer, foi assaltada por 2 caras de moto. Então, você, quando está diante de uma situação onde vem 2 caras de moto na sua direção, a sua mente na hora vai pensar, você é assaltada. Isso daí não é normal, pelo contrário, é um sistema de defesa, é um mecanismo de defesa seu que vai te proteger. Então, isso não é errado, você ficar já pensando que isso vai acontecer ali naquela situação. Só que você vai olhar todo o contexto e você vai ponderar e usar o seu discernimento hoje para verificar se aquilo ali faz sentido, aquele medo ou não. E nesse caso, provavelmente sim, faz sentido você ter medo, você procurar ter uma medida ali de precaução para você sair daquela situação. Mas o que acontece? O que é que acontece? Muitas vezes, como eu já mencionei aqui, se eu vivenciei relacionamentos abusivos no meu passado, seja porque eu ouvi dos meus pais, ou mesmo meus relacionamentos anteriores tiveram esse padrão, isso vai fazer com que quando você esteja diante do processo de você conhecer outra pessoa, uma pessoa totalmente diferente, que pode até ter outro caráter, mas se essa pessoa ela falou algo parecido que te fez ter a mesma sensação daquele relacionamento abusivo, isso vai te trazer à tona todos aqueles sentimentos e aí você vai agir muitas vezes como fuga, você vai querer sabotar esse relacionamento e você nunca vai avançar na sua vida. É por isso que aqui Deus ele traz na palavra para a gente não viver ansioso, porque se a gente começar a fazer isso, a gente não avança na vida. E os acontecimentos do passado passam a determinar o seu futuro, e isso não é verdade. O que você passou no seu passado, os acontecimentos, os seus traumas, as suas feridas, isso faz parte do passado e, é claro, você tem que buscar aprender com isso. E olhar para essa situação com um olhar de crescimento. O que é que eu posso aprender com essa situação? E lembre, minha deusa, você faz isso porque você não tinha a maturidade emocional quando criança. Então, às vezes é verídico mesmo o que faltou. Às vezes seu pai, sua mãe não te deu o amor, a segurança que você precisava, o acolhimento. Tudo aquilo que uma criança precisa para desenvolver bem, para a autoestima estar lá em cima, ter autoconfiança, palavras de afirmação, tantas outras coisas que todos nós precisamos da nossa infância e possa ser que tenha faltado isso. Mas, quando você não cura isso, o que é que acontece? Você adulta vai para suas relações querendo ter isso que você não teve na sua infância. Ou seja, você quer que um namorado, que uma amizade vá suprir uma sensação, um sentimento que você não teve dos seus pais. E isso é impossível. Enquanto você ficar buscando suprir suas faltas, os seus vazios da sua infância em suas relações hoje, você não vai conseguir ter alegria e realização. Então, é importante você ter esse cuidado para que você não fique projetando as suas dores, as suas feridas, os seus traumas nas suas relações. E é por isso que muitas mulheres se sabotam, porque elas ficam fazendo isso. E é óbvio que é inconsciente. Esse mecanismo, esse sistema, ele é inconsciente. Mas eu estou trazendo aqui essa informação para você tomar consciência, para você olhar para a sua vida. Poxa, é verdade. Toda vez que eu estou diante de uma pessoa que eu estou conhecendo, aquela pessoa
Uma das últimas alunas da minha mentoria mesmo foi assim. Ela disse: Carla, toda vez que eu vejo um homem que parece que tem tudo para dar certo, eu dou um jeito de terminar antes, de não seguir com ele. Sendo que o que ela mais quer é ter um relacionamento amoroso que seja ali saudável. Mas por conta da ausência do pai dela, que o pai dela não reconheceu ela desde quando soube da gravidez, ela tem essa falta do pai. E aí a gente fez um trabalho para poder resolver isso, porque enquanto não resolver a sua questão com seu pai, com sua mãe, você não vai ter sucesso na sua vida. Isso daí é um fato. Aí fala: Carla, mas eu já resolvi. Não, eu tenho sucesso na minha vida profissional, eu já consigo conquistar algumas coisas, mas ainda assim você não vai se sentir realizada. Porque eu te falo isso com propriedade, que eu já estive nesse lugar, eu já estive numa profissão onde eu me sentia assim, bem financeiramente, tinha os bens que eu gostaria de ter naquela época. Então, assim, quem olhasse de fora diria que eu tinha sucesso. Mas internamente eu não sentia isso, porque eu tinha questões da minha infância que eu não tinha resolvido ainda. Então, só depois que eu parei, olhei para a minha relação com minha mãe, com meu pai, foi que eu pude ressignificar. Porque muitas vezes a criança, ela cria uma imagem de um pai perfeito, de uma mãe perfeita, de que não pode falhar, que tem que ser assim, tem que suprir todo aquele checklist interminável que você tem de perfeição de pai e mãe. Seu pai e sua mãe tem que cumprir. Aí quando você vai crescendo, que você vai vendo que eles não cumprem todos aqueles requisitos, porque eles são seres humanos falhos, assim como eu e você, aí você começa a se sentir frustrada, se sentir magoada, se sentir rejeitada, e isso vai fazer com que você repita isso. Lembra que eu já falei aqui em aulas passadas, eu já falei que o que a gente vibra, a nossa energia, vai fazer com que a gente sintonize com pessoas que estejam nessa mesma vibração. Então, se eu estou lá com medo, com vergonha, com culpa, que são inveja, qualquer emoção ruim, baixa, a frequência é lá embaixo. Por isso que Deus nos chama para ser parecido com Cristo, que Deus é amor. A gente tem que buscar estar vibrando no amor, na alegria, que são emoções que têm vibrações elevadas. E aí sim, mesmo as situações lá de medo, de tristeza, de acontecimentos ruins que tivemos na nossa infância, isso não vai fazer com que eu atraia mais disso na minha vida, porque eu agora estou nutrindo amor, alegria, vibrações elevadas. Então é por isso que a gente precisa se alinhar com Deus para a gente poder viver a vida extraordinária que Ele tem para a gente. E é por isso que esse projeto aqui existe, que é para você abrir sua cabeça sobre isso, para você começar a olhar para a sua vida e ver o que é que precisa sair. Quais são os pensamentos que precisam sair? Quais são as pessoas que precisam sair? Tem mulheres que estão presas a esses pensamentos negativos. Por quê? Porque ela continua convivendo naquele ambiente onde faz voltar à tona todos esses sentimentos ruins. Por exemplo, se você, por algum motivo, ainda não saiu de casa, você continua morando com seus pais, você vai sempre reviver essas questões dolorosas da sua infância. Uma frase que sua mãe fala, uma frase que seu pai fala, você vai reviver aquela dor de lá você pequenininha. Mesmo você sendo adulta aí de não sei quantos anos, você vai reviver isso, então isso vai reforçar essa identidade falsa sua. Então é por isso que eu sempre falo, dê um jeito de sair. Carla, mas eu não tenho condição. Vá morar numa kitnet, num quarto e sala, seja lá o que for. Você não precisa morar num palácio, mas saia o mais rápido possível da sua casa. Porque, por mais amoroso que tenha sido o seu lar, ainda assim tem questões que você interpretou errado como criança. E essas dores vão fazer com que você reviva isso. E aí você não consiga avançar, você não consiga expandir a sua consciência para você viver novas experiências. E aí você vai ficar sempre presa a isso. Então essa é uma recomendação também que eu trago, que eu acho muito importante. Muito importante, que as pessoas não têm noção o quanto que isso impacta na sua vida emocional. As pessoas que estão aí querendo ficar, eu só vou sair de casa quando eu casar. Não, meu Deus, não faça isso. Não faça isso, que você está subestimando o seu potencial e o seu crescimento, as suas possibilidades de você viver em plena potência. Se você ficar ali presa, você não se vê capaz, a sua autoconfiança fica lá embaixo, a sua autoestima. Então, saia o quanto antes desse ambiente. Isso daqui é uma chave muito importante que eu estou te falando aqui. E o que faz com que também a mulher se sinta muito ansiosa no mundo de hoje?
essa normalização do excesso de controle. As mulheres que têm que dar conta de tudo, têm que fazer, controlar tudo, porque se sair alguma coisa ali do controle, meu Deus, e quantas coisas saem do nosso controle? As coisas, na maioria das vezes, elas não acontecem como a gente planeja. E tá tudo bem. E tá tudo bem, solte. Ontem mesmo eu subi um post aqui falando sobre o que é que torna a mulher mais feminina. É isso, é você saber, é você soltar. Quando a gente se conecta com o nosso feminino, a gente aprende a soltar, a gente aprende a descansar, a gente aprende a confiar, a gente aprende a se conectar com Deus, a ter a nossa intuição aguçada. Tudo isso faz com que você se torne uma mulher mais confiante, uma mulher com autoestima elevada, uma mulher de fé, que tenha a certeza de que por mais que você esteja vivendo hoje uma situação difícil, mas você continua perseverando ali, porque você sabe que é só um tempo, é só um momento e que Deus está te amparando. Não tem nada nesse mundo aqui que você passe, que você não tenha capacidade de superar. Porque Deus diz isso na palavra. Então a gente precisa confiar. Por isso que a gente tem que se voltar para a palavra de Deus, para a gente aprender a viver. Porque aqui, quando a gente olha esses ensinamentos, é de uma pessoa que já sabia como esse mundo ia funcionar, o que a gente ia sentir. Ele já sabia de tudo. Então, nada melhor do que receber uma orientação dessa pessoa que nos criou, que já sabe de todas as coisas. E aí também uma outra coisa que faz com que a mulher se sinta muito ansiosa é a sobrecarga emocional. Então, como eu posso trazer esse ensinamento para a minha vida prática? Lembrando sempre que esse é nosso objetivo, né? Traz um tema aqui e traz ações práticas para você colocar hoje mesmo. Hoje mesmo, aproveita o final de semana que é mais tranquilo, já começa a fazer suas atividades para que você possa se libertar. E aí, no ensinamento de hoje, eu quero trazer, né, só reforçar, porque eu já até falei aqui, como ele diz aqui, que não é para a gente andar ansioso por motivo algum, é importante dizer que essa ansiedade ela surge de onde? Do pensamento, como eu disse. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, aqui o versículo 5, eu também separei. Diz assim, ó. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. O que é que isso significa? O mundo está cheio de distrações, está cheio de coisas aí que diz que é importante, que você tem que se preocupar, que é isso, que é aquilo. Aí faz com que você fique olhando ali para as distrações do mundo e a gente tira os nossos olhos de Deus. Porque Deus, ele nos garante que ele vai nos amparar, que ele tem promessas de abundância na nossa vida, não é de escassez. E quando a gente fica olhando para o mundo, a economia, a dificuldade do emprego, e isso e aquilo, e aí você começa a esquecer as promessas que Deus tem para a sua vida. Então, aqui, nesse trecho, ele diz que é para você dominar os seus pensamentos. E lembra, de novo, de onde vêm seus pensamentos, dos seus acontecimentos passados, das suas crenças. E a gente precisa olhar para isso, porque tem muitas crenças que você tem hoje aí que não são verdadeiras, são crenças limitantes, são crenças que estão te impedindo de avançar na vida, de você, talvez você está vivendo, você trabalha num lugar que você vê que não condiz, sabe assim, você vê que você tem potencial para viver muito mais do que aquilo, mas você fala, meu Deus, se eu sair desse lugar aqui, como é que eu vou arranjar outro emprego? Como é que eu vou, se eu sair desse relacionamento onde eu estou aceitando migalhas, como é que eu vou conseguir um homem de valor que vai me respeitar, que vai querer cuidar de mim? Enquanto você não solta, não abre mão desses lugares e você se permite estar em lugares que vão favorecer você encontrar essas pessoas, esses empregos que você deseja ter, você não vai crescer. E aí esse sentimento de ansiedade ele vai ficar cada vez maior. Porque você vai estar vibrando na escassez, olhando só para o que te falta, para as dificuldades. E aqui, esse trecho que eu acabei de ler, nos mostra o quê? Que a gente precisa dominar esses pensamentos carnais, que não são verdadeiros. É a nossa mente mentindo para a gente. E aí, quando você não está fortalecido emocionalmente, quando você não tem essa segurança emocional em Deus, você vai sempre sucumbir, você vai sempre
ai, é mesmo, né? Tá tão difícil. E aí você anda com aquelas pessoas que só fazem reclamar, aí a pessoa, tá difícil, aí tá difícil. E você começa a entrar naquela energia ruim. Tira esse povo da sua vida. Se for o caso, viva sozinha por um tempo, até você estabelecer novos relacionamentos, para você estar em novos ambientes, fazer novas amizades. Saia, abra mão dessas amizades. Abra mão. Porque enquanto você ficar ali presa, ai, mas fulana é minha amiga de infância. Eu tô atendendo uma aluna da mentoria que eu tô sempre puxando a orelha dela. Eu falo, olha só. Ah, porque eu tô aqui há 20 anos, o meu grupo de amizades, só que é um grupo de amizades que não tem nada a ver com a vida que ela quer viver. Eu falo, esse grupo tá te puxando para baixo. E a gente, quando a gente está num processo de mudança, a gente precisa ter recursos que vão nos favorecer a gente viver a nossa nova vida. Agora, se eu estou presa, ancorada em pessoas e situações que vão me impedir de alcançar aquele nível que eu quero chegar, vai dificultar cada vez mais. Então, você tem que olhar muito para as pessoas que você anda, seja no trabalho. Ah, Carla, no trabalho eu não tenho como evitar. Mas evite, pelo menos, de alimentar qualquer tipo de conversa negativa, de fofoca, qualquer coisa assim. Saia de perto. Conversa ali o básico e não alimente, não fique falando da sua vida para essas pessoas. Porque aí você está dando munição para você mesmo ser destruída. Certo? Então tenha muito cuidado com isso. E como eu faço ação prática aqui para a gente finalizar, como que eu posso fazer para diminuir essa ansiedade, para tirar essa ansiedade do mapa? Quando você está ansiosa com situações do futuro, né? Muitas vezes você está ali, ai meu Deus, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Ou então você sabe que você tem um monte de tarefa para você fazer, você não sabe se você vai dar conta. Anote tudo isso, anote tudo que te deixa aí ansiosa em relação à sua vida, à parte financeira, à parte profissional. Escreva tudo. E ore a Deus, entregue a Deus, peça direcionamento e escreva, se for atividades que você tem que fazer na próxima semana, anote todas as atividades e depois você faça um cronograma, use uma agenda e reserve um horário para cada coisa. Porque às vezes a gente fica assim, vendo 15 atividades que eu tenho que fazer essa semana. Ai meu Deus, não vou dar conta. Mas aí você pega, separa ali uma hora, vai depender do tempo que cada coisa vai demorar, mas separa ali cada bloquinho de uma hora e coloca uma atividade dessa quando você vê que a sua semana está toda lá preenchida, que você já tem tudo aquilo que você precisa resolver, já está alocado para algum dia, algum horário, isso também traz paz. E aí, isso também vai diminuir essas sensações ruins que você tem. Então lembre-se sempre disso, o seu pensamento, ele é o que gera a ansiedade, ele surge a partir de crenças ou então de acontecimentos passados. Só que esse pensamento, ele vai te trazer sentimentos. Você vai ter sentimentos a partir daquilo. Ah, pensei em tal coisa. Aquele pensamento é neutro. Mas aí, isso, por conta da minha crença ou de algum acontecimento passado, isso vai vincular uma emoção, que pode ser boa ou ruim. Então, se esse sentimento ali foi bom, eu vou ter sensações boas no meu corpo e eu vou me comportar de tal maneira que vai condizer com isso. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tive um pensamento e gerou um sentimento ruim, isso vai trazer sentimentos sensações de medo, de angústia. Então seu coração dispara, seu olhar fica ali, seu olho fica regalado, você fica ali mais atenta. E isso faz com que você tenha comportamento de fuga, de medo e que vai fazer com que você se sabote muitas vezes. Então a gente precisa entender essa lógica aqui de como acontece os nossos pensamentos e todo o comportamento que é gerado a partir dessa cadeia e a gente começar a se policiar para prestar atenção nos nossos pensamentos. É por isso que no processo de autoconhecimento a gente tem que parar, se autoanalisar e prestar atenção. Silenciar para você entender ao longo do dia quais são os tipos de pensamento que vem na sua cabeça. Quando você tem pensamentos constantes a respeito de um determinado assunto, você vai observar. Poxa, eu estou pensando muito sobre isso. E aí você vai identificar de onde veio. Ah, isso aqui foi por causa do acontecimento passado, mas esse foi um acontecimento pontual. Não significa que todas as vezes que eu pensar nesse assunto vai acontecer exatamente dessa forma. Então, existem estratégias que eu também posso te ajudar se você quiser, se você perceber que você sente coisas nesse sentido. E eu posso te ajudar no meu programa de mentoria, que é justamente para trazer esse olhar para a sua criança,
para você fortalecer a sua criança, você adulta, dar tudo o que ela precisa para assim você poder viver a vida extraordinária que Deus tem para você. É promessa, tá aqui na palavra dele. Mas para isso a gente também precisa ser obediente, seguir aquilo que ele está nos trazendo aqui como direcionamentos. Tá bom, minha deusa? E aí também uma outra coisa que vai te ajudar a diminuir essa ansiedade é a gratidão. Faça todos os dias, tenha um caderno do lado da sua cama, você acordou, pega esse caderno e escreva aí 3 coisas que você é grata. Porque lembra que eu disse, muitas vezes a ansiedade, ela está relacionada à escassez, à falta de alguma coisa. Mas quando eu preciso anotar 3 coisas que eu sou grata, eu começo a olhar o quanto de coisa boa eu já tenho. Ah, você tem uma cama para dormir, você tem aqui uma casa segura, você tem, sei lá, saúde, você respirou, você consegue caminhar. Tem tantos motivos para você agradecer. E quando a gente começa a olhar para esses motivos para agradecer, a gente começa a ver que tem muita coisa boa já na nossa vida. E a gente tira o olhar da escassez, da falta. E isso vai fazer com que também a sua ansiedade vá embora. Certo? Então aqui também tivemos várias chaves aqui para você praticar na sua vida. E lembre-se, se você chegou aqui pela primeira vez, gostou, hoje já é a metade desse projeto. Essa é a aula, é a 15ª aula. Já tivemos aí 14 aulas e todas elas estão completas no meu canal do YouTube. Então, se você quiser acessar essas aulas anteriores, aproveitar o final de semana para maratonar, o link está na bio, a da playlist, e você pode ir lá e acessar todas as aulas. E essa de hoje também vai subir ainda hoje lá no YouTube. E eu estou fazendo um combinado com as deusas que estão acompanhando pelo YouTube. Então, se você está aqui pelo YouTube e chegou nesse momento da live, escreva aqui nos comentários: a paz de Deus começa onde termina a nossa ansiedade. Essa frase é uma forma de eu saber que você está comprometida em você exterminar a ansiedade da sua vida. E além disso, eu saber que você está aqui acompanhando esse projeto, que você está realizando junto comigo essa reconexão com a sua essência. Porque esse é o objetivo, de você se reconectar com a sua essência, você se reconectar com Deus, você entender a respeito do mundo espiritual, como o mundo espiritual funciona. Já tivemos aulas poderosíssimas que eu tenho certeza que se você ouvir e praticar na sua vida, você vai terminar esse projeto aqui de uma forma extraordinária. E é isso que eu quero para a sua vida. Por isso, não deixe de assistir, é só clicar no link que está na minha bio e assistir todas as aulas passadas, tá bom, minha deusa? E até o Dia das Mães estaremos aqui todos os dias, 6h30 da manhã. Então, se você quiser estar aqui comigo ao vivo, todos os dias, sem erro, 6h30 da manhã, estaremos juntas. E se não, depois você pode acessar o canal do YouTube e também assistir todas essas aulas, tá certo? Então, amanhã, 6h30, no domingo, quero te encontrar aqui ao vivo para a gente continuar esse projeto, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus, excelente dia.